Olá, olá a todos os amigos do canal, Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Então, meus amigos, hoje nós iremos trazer a baila sobre os gigantes. Vejam que vocês estão aqui nessa noite, vocês são pessoas especiais. A própria Helena disse, e eu volto a repetir, que vocês estão de parabéns. Né? Então, todas as sementes estelares, todos os despertos, estão ajudando muito, cooperando, através de sonhos lúcidos, projeções de consciência, pessoas também, fisicamente, assim como o JP, muitos militares em missões especiais, estão sim cooperando e ajudando de forma maravilhosa na transição planetária. E a Federação Galáctica de Mundos está orgulhosa de todos vocês. Então, vamos permanecer nessa egrégora, egrégora de amor, de fraternidade, e saber que a nossa vitória está muito próxima. Então, meus amigos, aqui parafraseando a Helena Danã, vocês estão todos de parabéns. Então vamos continuar nessa empreitada. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da Batalha do Monte Hermon, a Batalha do Amargedon, que já está vencida. Os gigantes, agora é oficial, estão acordando. Eu já tinha essa informação e agora ela foi ratificada pelo JP, que é o militar da ativa da Aliança da Terra. Então nós estamos a par disso. Então isso já foi confirmado. E esses gigantes vão liderar, vão unificar o mundo intraterreno e vão liderar as ações também na superfície. Então eles vão ser os responsáveis pelas ações diplomáticas, tanto no interior da Terra, assim como na superfície. O Anton Anfalov, que é um pesquisador sueco, especialista em serviço secreto espacial russo, ele fala que os russos, além de trabalharem com os pleiadianos, que nós já sabemos através da Rebecca Rose e outras evidências, eles também trabalham com seres do interior da Terra, mais especificamente, seres mantes, louva a Deus. Então ele fala que alguns naves, porque seres do interior da Terra também têm naves de antigravidade, eles desenvolveram grande tecnologia, e algumas dessas naves foram interceptadas pelo governo russo, então eles se comunicam com os seres mantes, que são seres que têm habilidades psíquicas super avançadas, eles podem criar ilusões, então se você estiver diante de um ser desse, ele pode criar realidades como se fosse uma Matrix, então você vê coisas que você realmente não está vendo, então é impressionante a habilidade desses seres, e por certo, o governo russo, além de ter essa interação com os pleiadianos, também tem essa interação com os seres do interior da Terra. E se o governo russo já tem essa comunicação, esses acordos com seres intraterrenos, por certo, outros governos também detêm acordos, tratados com seres do interior da Terra. Agora, meus amigos, é unificar, porque existem muitos interesses diferentes, visões diferentes, muitas incertezas. Então, existem várias frentes diferentes na Aliança da Terra, e algumas são, assim, não se dão muito bem umas com as outras. Existe desconfiança ainda. Então, essa desconfiança, essa cisma que existem entre várias frentes diferentes, principalmente do povo intraterreno com o povo da superfície e vice-versa, tudo isso tem que ser sanado, tudo isso tem que ser resolvido, elucidado, e quem vai liderar isso, de fato, serão os gigantes. Aliás, existem profecias desses gigantes que seriam como uma espécie de messias, porque eles iriam acordar após a chegada do Enki, e o Enki já se faz presente. Maximilian Lafayette, Helena Danã, já falavam, o Maximilian Lafayette falava isso desde 2013, do retorno, a profecia do retorno do Enki, e que os escuros, a Deep State, já sabia isso e estava tremendo de medo, porque em 2022 o Enki se faria presente no nosso sistema solar, e começou uma revanche, a revanche dos cientistas de Enki, ou seja, dos gigantes de Enki, para recuperar o planeta e destruir o império e os asseclas de Enlil, que escravizaram o nosso mundo durante milhares e milhares de anos. Tá ok, meus amigos? É isso que se trata. Então hoje nós vamos trazer para vocês, além da atualização do JP, o especial sobre os gigantes. Espero eu também poder apresentar para vocês a atualização do Benjamin Fonfort na área de geopolítica, e algumas informações também de exopolítica. Tá ok? Aqui, UFOS Online. Elon Musk conseguiu, supostamente, evitar o terceiro confronto mundial. Olha só, que coisa. Aqui, ele confessou, isso foi em 2022. Ele mandou desligar o Starlink para evitar ataque da Usante à frota russa. Que interessante. Então, o Elonzinho, ele confessou que em 2022
já faz um bom tempo, ele evitou um ataque massivo da Usantia contra a frota russa lá na região da Crimeia. Olha que interessante. Uma nova biografia do Elon Musk que revelou o dono da SpaceX mandou desligar o sistema de satélites Starlink durante uma ofensiva usantiana. O livro diz que Elon Musk teve receio que o ataque usantiano levasse o Kremlin a começar uma batalha. Claro que ele precisa justificar, né? Porque ele é australiano, mas ele também tem cidadania americana, né? Então ele não pode falar que abertamente ele está apoiando o Putin. Mas, como já diz o ditado, uma atitude vale mais que 1000 palavras. E, no caso aqui, de fato, esse que é o fato consumado, o Elonzinho ajudou o urso, cooperou com o urso. É interessante isso, meus amigos, porque a gente sabe que o Zé, isso, da Usantia, arrecada muito dinheiro. Ele arrecadou muito dinheiro, tem assistência dos Estados Unidos, bilhões e bilhões de dólares, quase 100 milhões por dia só dos Estados Unidos, fora da Europa. E quem ajuda o urso? Por certo, muitos bilionários que são contra o globalismo estão financiando o Putin. E um desses candidatos, a gente pode colocar aqui como um candidato, o Elonzinho, além de outros bilionários, tá ok, meus amigos? Que estão se contrapondo à agenda dos senhores de Davos. Aqui. Se eu tivesse aqui palavras do Elon, se eu tivesse concordado com esta exigência, a SpaceX teria sido a cúmplice de um grande ato de batalha. E a escalada do conflito, afirmou Musk, ou seja, uma escalada para um nível nuclear. Vocês estão entendendo, meus amigos? Claro que ele tinha que justificar isso, ele precisava de um pretexto, e é um ótimo pretexto. Você evitar um apocalipse nuclear seria uma ótima justificativa. O fato em si é que ele cooperou com o urso. Então aqui denota, de fato, que lado está o senhor, o senhor da SpaceX. Realmente fantástico. Muito bem. Além ele também, meus amigos, é bom entender que o Elon está travando uma verdadeira queda de braços contra os senhores do mundo, principalmente o que é concernente à liberdade de expressão. Muito bem, vamos para o próximo aqui. Há um debate dentro das Forças Armadas anti-anos sobre depor Zé, diz o assessor do Pentágono. O assessor do Pentágono, ele fala que nos bastidores está tendo sussurros aí, isso, ventos fortes, apontando que as tropas usantianas não estão satisfeitas com o Zé e que alguns estão já cogitando a possibilidade de um levante contra ele. Existe nas Forças Armadas usantianas um debate interno sobre depor o presidente usantiano. Isso aqui é a mensagem de um ex-assessor do Pentágono, tá? A opinião dele. O Zé, a declaração foi dada pelo ex-assessor do Pentágono, coronel Douglas Macgregor. Tinha que ser ele, né? Sempre ele. Em um vídeo, ele que está encabeçando a Aliança da Terra nos Estados Unidos, em um vídeo postado na rede social X, do antigo Twitter. Aqui, abre aspas. Há muitas conversas dentro das forças usantianas sobre se livrar de Zé. Eles perderam 400 mil. Eu vi fontes, meus amigos, falando de 500. 500 mil de pessoas desencarnaram, os antianos desencarnaram. Olha só que coisa absurda. Vidas antianas em decorrência do conflito. Não sei o quanto mais será preciso aumentar esse número para que fiquem horrorizados. Já é o bastante para mim, diz o ex-assessor, o coronel Douglas Macgregor. Na postagem que acompanha o vídeo, Macgregor faz um apelo às autoridades de Kiev para que negociem um acordo de paz com o urso. Façam as pazes, seus tolos, escreveu o ex-assessor. Ou seja, em outras palavras, pare de sacrificar o seu próprio povo. Porque isso é uma batalha perdida. Muito bem. Aqui. Globalização destruída. A reunião do G20, meus amigos, na Índia, que aconteceu há pouco, sinaliza o quê? Isso, para fechar o caixão do multilateralismo ocidental. Então todas as pretensões dos globalistas agora simplesmente acabaram, se desfizeram. Para nossa alegria. O Ocidente está a violar a lógica do multilateralismo ao impor sanções unilaterais, para alcançar objetivos políticos contra adversários, argumenta o antigo embaixador indiano na Rússia, Kawal Simbal. Impressionante isso daqui, meus amigos. De fato, meus amigos, nessa reunião do G20, a União Africana agora faz parte do G20. E o G20 já disse que realmente está aqui para ficar e se contrapor ao G7. E vai realmente alavancar o multilateralismo. Um mundo onde cada um cuida do seu nariz, ou seja, totalmente na contramão da agenda dos globalistas que querem o quê? Um mundo tecnocrata. Fantástico. Aqui, meus amigos, Sputnik Brasil, votação para o impeachment, já está tudo pronto, provavelmente vai acontecer agora em setembro, já está tudo preparado para começar a votação do impeachment do BID, agora é oficial.
Nesta semana, o congressista republicano, a Marjorie Taylor Greene, disse que a maioria dos membros da Câmara apoia a investigação do BIDE a fim de avançar com o processo de impeachment. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pode votar pelo impeachment do presidente BIDE já em meados de setembro. Olha, 15 ali, entre o dia 15 e dia 20 de setembro, isso vai entrar em votação na Câmara dos Estados Unidos, na Câmara de Deputados. Disse James Comer, presidente do Comitê de Supervisão de Responsabilidades da Câmara, abre aspas, acho que a Câmara votará em setembro, e tudo isso depende do presidente da Câmara, o Kevin McCarthy. Mas ele e eu tivemos várias conversas, e eu prevejo que em meados de setembro teremos uma votação. Eu prevejo que isso passará, disse Comer. Bastante contundente, no mínimo. Então, aqui, o James Comer diz que conversou com o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, e diz que vai passar sim, provavelmente vai passar. E vai começar a votação. Vai começar o processo de impeachment do BIDE agora entre o dia 15 e dia 20 deste mês. Meus amigos, alguém pode dizer assim, falta menos de um ano, agora um pouco mais de um ano, pouco tempo, estamos quase nas vésperas já das eleições norte-americanas, principalmente das prévias. E por que impeachment o BIDE agora? Isso é para destruir a imagem do BIDE. Vejam só, o BIDE, se ele for impeachmentado, ele não vai poder disputar, não vai. Meus amigos, ele vai ficar impedido, ele não vai poder disputar a reeleição, ok? Ele não podendo disputar a reeleição, não existe nenhum outro candidato democrata que possa ser páreo ao Loirão. O único seria o Robert Kennedy Jr., mas este é antiglobalista, é claro que o sistema não quer, só que não existe outra opção. Então vai cair no colo do Robert Kennedy Jr. Estão vendo, meus amigos? E numa disputa eleitoral entre Robert Kennedy Jr. e Loirão, os Estados Unidos já está na mão da aliança. E vejam só, alguém pode dizer assim, alegar o seguinte, mas é a Kamala. Tudo bem, só que a Kamala, vamos supor o seguinte, vamos entender. BIDE, vamos ver esse cenário, vamos realizar aqui, meus amigos, vamos entender isso. BIDE impeachmentado, vamos supor que de fato o BIDE seja impeachmentado. Por várias denúncias, a Kamala também, você está entendendo? Ela vai ficar com medinho. Então ela vai se tornar apenas uma figurante, um presidente figurante. De fato, ela não vai governar. Quem vai governar será, de fato, o presidente da Câmara, que é o Kevin McCarthy, que é alinhado do Loirão, assim como do Robert Kennedy Jr. Então isso será a libertação dos Estados Unidos e vai unificar os Estados Unidos. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então os Estados Unidos está dividido entre o Partido Democrata e Republicano, totalmente ali dividido o país, e de fato isso tem todo o potencial de unificar o povo americano, porque afinal de contas, o Robert Kennedy Jr. e o Loirão têm a mesma visão, apesar de serem de partidos totalmente diferentes, um de esquerda e o outro de direita, ambos são antiglobalistas, e eles têm sim todas as condições de unificar, de unificar os Estados Unidos. E isso acontecendo, vamos receber sinal verde sim, para a libertação de todo o mundo. Entendo, meus amigos, tudo o que acontece nos Estados Unidos é replicado, principalmente no Brasil. Aliás, o Brasil é uma sombra de todos os acontecimentos que ocorrem nos Estados Unidos. Então, por certo, nós teremos um cenário semelhante aqui. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos. Fantástico. Aqui mais uma informação maravilhosa. Alerta. Aqui. X, o ex-Twitter, de propriedade do Elãozinho, processa a Califórnia por lei de moderação de conteúdo. Então, de fato, como eu havia dito para vocês, o Elon está realmente travando uma queda de braços contra os globalistas. E o fato está aqui, tá, meus amigos? Vários fatos diferentes. Diz que viola a liberdade de expressão. Muito bem. Aqui, os bancos centrais adicionaram 55 toneladas de ouro às reservas globais de ouro em julho. 55 toneladas, alto e claro. Vocês estão percebendo, meus amigos? O mundo já está sendo preparado, é o fim do petrodólar oficial, agora com os Emirados Árabes Unidos, fazendo parte do BRICS, então é o fim do sistema do petrodólar. Então os globalistas não controlam mais as economias do mundo e já está sendo preparado, já está sendo articulado o novo sistema monetário lastro-ouro, ou seja, o QFS. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, meus amigos, é o prelúdio de um novo sistema financeiro que vai libertar o planeta Terra. Só não enxerga quem não quer. E a máxima agora é estrangular, extirpar. Entenderam, meus amigos? Acabar, porque assim, quando o inimigo está enfraquecido, aí que você tem que vir com tudo.
né, para não ficar nada, nem raízes e nem ramos. E é exatamente isso que o Putin está fazendo. Extraordinário. Pode ter certeza que existem, eu não vou dizer, mas eu tenho quase certeza, muitos empresários, né, que estão financiando o Putin, que não querem, né, a agenda globalista, que realmente estão alinhados à Aliança da Terra. Ok, meus amigos? Fantástico. Aqui não estamos para analisar, julgar a vida pregressa de ninguém. Aliás, se for fazer assim, não fica ninguém. Não fica ninguém. Porque, na verdade, 99% da Aliança da Terra hoje é formada por dissidentes da Cabal. Então, em algum momento da vida, essas pessoas cooperaram com a Cabal. E é bom que seja assim, porque eles conhecem o sistema. Eles já fizeram parte das sociedades secretas, eles sabem como eles trabalham. Então, quando você conhece o inimigo, você realmente pode bater de frente com ele. Você tem experiência, você tem know-how para, de fato, vencê-los. Por isso que a maioria, assim, gritante da Aliança da Terra é formada por dissidentes da Cabal. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. Piloto da USAF diz que Nimitz-Uf usou motor de dobra do tipo Star Trek para atingir 30 mil quilômetros por hora. O Chris Leto, aqui, ex-piloto, Chris Leto, ex-piloto da USAF norte-americana, explicou que 2 principais problemas desses navios são que eles se movem sem inércia, basicamente não tem peso, mas quando se movem, eles fazem isso em alta velocidade, super rápida, sem afetar o ambiente ao seu redor. E por que disso? Então vejam, meus amigos, eu já mostrei essa tese levantada por cientistas e agora confirmada por pilotos, que as naves, os OVNIs ou WAPs, têm o seu próprio campo de contenção. Eles ficam numa espécie de bolha que podem simplesmente ultrapassar a barreira do espaço-tempo. Eles conseguem dobrar o espaço-tempo ao seu redor. Entenderam, meus amigos? Por isso que eles conseguem desafiar as leis da física. Chris acredita que a resposta é uma tecnologia saída diretamente da ficção científica. Segundo ele, a resposta ao enigma OVNI é um Alcubierre Drive, um motor interestelar teórico idealizado pelo físico mexicano Miguel Alcubierre em 1994. Aliás, a série Star Trek é, de fato, meus amigos, uma representação fiel do futuro, dos extraterrestres, da Federação Galáctica de Mundos. Ali também está externado as diretrizes da Federação Galáctica de Mundos e muitas das tecnologias, como máquinas replicadoras, por exemplo, sistemas de dobrar espaço-tempo, tudo isso foi retratado na série Star Trek para trabalhar no nosso imaginário coletivo, que foi encomendada, inclusive, pela Marinha dos Estados Unidos, pelo Gene Roddenberry e o Leslie Nielsen. Fantástico, que participavam das sessões da Phyllis Schlemmer, ou seja, tinham contato com o Conselho dos Nove. Aliás, foi o Conselho dos Nove, foi o Conselho dos Nove que inspirou esses roteiristas a criar a série Star Trek em sessões de canalização. É realmente espetacular. Ele usa um tipo de tecnologia de distorção espacial, que será familiar para quem já assistiu o episódio Star Trek. Essa tecnologia curva o espaço-tempo, permitindo que uma nave dentro de uma bolha de dobra, navegue a velocidade próxima ou mais rápida que a velocidade da luz, sem violar qualquer leis conhecidas da física. Aliás, o David Adair, que era um cientista da NASA, denunciante também, engenheiro aeroespacial, ele já apresentava essa tese já faz um bom tempo. E agora os pilotos estão confirmando. Patentes depositadas no escritório de patentes dos Estados Unidos escreve como propulsor poderia funcionar juntamente com outras tecnologias revolucionárias utilizadas pelo engenheiro aeroespacial americano, o Salvatore Pais. Inclusive, ele patenteou o TR-3B. E tem pessoas que dizem que ele não existe. Pais teoriza que ímãs rotativos de alta potência poderiam, teoricamente, eliminar a inércia de um objeto e registrou uma patente para uma nave estelar que funciona com base nesse princípio, o TR-3B. Teorias rivais sugerem que o Tic-Tac na verdade, lembra do Tic-Tac 2017? Exatamente, que foi registrado pela Marinha dos Estados Unidos, um projeto secreto do Pentágono que está testando algumas das mesmas tecnologias avançadas do que o Chris fala. Essa não é a primeira vez que tecnologia desse tipo é mencionada. Lembro-me que há alguns anos escrevi sobre um relatório secreto que mencionava tecnologias para modificar o espaço-tempo. Aliás, meus amigos, isso confirma também o André Baziago, que fala que viajar no espaço acima da velocidade da luz equivale a viajar no tempo. Então, essas espaçonaves, além de poderem ultrapassar a velocidade da luz, não é do Sol, não, velocidade da luz, podem ter conexão com a grade cósmica, ou seja, acesso a portais, e podem também viajar no tempo. Também Salvador Pais, também conhecido como Novo Nikola Tesla, concebeu patentes para aeronaves de capacidade impressionante para a Marinha dos Estados Unidos. Patentes. Incrível, meus amigos, essas patentes existem, mas, no entanto, eles falam que é física teórica.
engana que eu gosto. E tem muita gente que gosta mesmo. Né? Que esse tipo de tecnologia não existe. É melhor você repensar a sua visão e investigar tudo relacionado. Eles ficarão surpresos. É, impressionante. Aqui a Fernanda, o artigo da Fernanda T. Muito bem. Meus amigos, realmente espetacular. Atualização do Benjamin Fonfort. Estados Unidos, Oeste e a Cabal estão à beira de cair no abismo. Eles estão encurralados, estão com seus dias contados. O Ocidente, controlado pela Cabal, está prestes a cair do penhasco. Aliás, está por um triz, tá, meus amigos? Exatamente. Estão se arrastando, estão só com os dedinhos, assim. Só falta esmagar os dedos e eles realmente caírem. Estão ali pendurados pelos dedos das mãos. Apesar das tentativas esperadas de sua liderança para nos intimidar, porque é a única coisa que restou, porque a possibilidade de vencer não existe, ela foi simplesmente cancelada, né? Então eles vêm com fogo, né, conflitos, invasão, tudo que vocês possam imaginar, evitando a submissão. Curiosamente, o colapso também poderá afetar o governo do Xichao, né, e não apenas no Ocidente. É por isso que muitos israelenses estão fugindo de Israel, e é por isso que 11 mil milionários chineses também estão fugindo da China. Outro sinal de que estamos caminhando para algum tipo de evento que mudará o mundo é o rompimento das comunicações militares entre o Ocidente e seus inimigos. Então, não tem mais comunicação, tá, meus amigos? Isso é fato. Comunicação entre, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China e o BRICS. Estão cada vez mais distantes. Um rompimento, assim, brutal. Continuando, segundo o MI6, uma oferta dos militares dos Estados Unidos para iniciar negociações com a Rússia em Malta, agora em agosto, também foi rejeitada pelos russos. É bom salientar aqui, meus amigos, que esse rompimento, ok? Esse rompimento brutal, ele está estacionado, esperando, então, o titio Putin, o Xichao, o Narendra Modi, que são as grandes forças do BRICS, estão aguardando a resolução dos Estados Unidos, que deve acontecer já agora, em meados desse mês, e é claro que isso vai se arrastar ainda por algum tempo, para a unificação dos Estados Unidos, a Aliança da Terra, formalmente, para que aí sim o QFS possa ser implantado, um novo sistema econômico lastro-ouro. Aliás, quem já está levantando essa bandeira já faz um bom tempo é o próprio BRICS, lastro-ouro, lastro-commodities. Eu mostrei inúmeras notícias aqui para vocês referentes a isso. São inúmeros exemplos. E notícias oficiais. Outro fato do Ocidente ocorreu há poucos dias, quando a China vetou a participação do presidente francês Manuelzinho na reunião do BRICS, na África do Sul. Dizem, de fato, né, meus amigos? Porque ele ali estava como um infiltrado. Então aqui não é para você. Aqui não é o seu lugar. Muito bem. A política de avaliação da União Europeia, a Rússia tornou-se motivo de chacota global. Afirma o ministro de Negócios Estrangeiros húngaro Peter, aqui vai ser difícil pronunciar, Szijjártó, alertando que a Europa está se autodestruindo em nome de apoio à Uzantia. De fato, meus amigos, aumento dos preços, inflação, tudo a custo do quê? De uma guerra, uma batalha perdida. E quem paga o preço é o povo europeu. E aí o urso cada vez mais se fortalecendo. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E mais, europeus já estão acordando para este fato. Pelo contrário, na reunião do BRICS, realizada na semana passada na África do Sul, Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, é lógico que foi um pouco mais, com 2 semanas, tá, meus amigos? Foram aceitos como membros do pleno direito. A primeira reunião acontecerá no dia 1º de janeiro de 2024. Então, mais 6 nações. Total de 11. Já o BRICS, que era formado apenas por 5 países, agora está se expandindo. Aqui, abre aspas. Já estamos vivendo no mundo pós-americano e pós-ocidental. Um mundo verdadeiramente multipolar, em que o grupo BRICS é maior que o grupo G7. A influência política e econômica do BRICS hoje supera do G7, meus amigos. Isso quer dizer o seguinte, que quem manda, quem dá as cartas na economia global agora é a Aliança da Terra. Admite Jeffrey Sachs, do establishment ocidental. Então, o próprio establishment ocidental já está admitindo este fato incontestável. E você que gosta de dados, aqui estão os dados. Tem unido os principais países exportadores de petróleo, o BRICS, com 11, agora são formados por 11 países, como agora são chamados condicionalmente, controla cerca de 80% do mercado mundial de petróleo. Tá aqui os dados para vocês, 80%. Isso lhes dá a oportunidade de substituir o petrodólar pela sua própria moeda. Então entendo, meus amigos, quem vai dar as cartas agora na economia mundial é o BRICS, Aliança da Terra. E os globalistas estão desesperados. Entenderam, meus amigos? Por isso que eles estão com seus dias contados. Eles estão no penhasco, prestes a cair, apenas segurando com os dedinhos da mão. E depois que for sacramentado a recuperação dos Estados Unidos, o loirão e o Robert Kennedy Jr. vai pisar no dedo deles e eles vão cair literalmente no abismo. Para sempre. Para sempre. Onde eles nunca deviam sair.
ter saído. Fantástico. O coronel Douglas McGregor, a gente acabou de falar dele, né, no início da live, o Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr. e outros estão apontando o dedo a oligarcas que governam os Estados Unidos. Robert Kennedy Jr. vem denunciando a BlackRock, a Vanguard Corporation, que sabemos que pertence a uma outra. Basta descobrir quem essas empresas pertencem. E você encontrará o quê? Os Rockefellerianos. Esses mesmos. E outros oligarcas da cabal. Impressionante, meus amigos. Impressionante. O coronel McGregor, que poderá revelar-se um líder forte, semelhante a Putin, de uma república restaurada dos Estados Unidos, resume alguns dos desafios atuais que os americanos enfrentam. Primeiro, o conflito ausente deixou cada adulto americano trabalhador em dívida cerca de 240 mil dólares. O povo americano está pagando essa conta. O americano médio ganha 31 mil dólares por ano e gasta cerca de 16.600 por ano em impostos. Quer dizer, metade do salário vai para o imposto do cidadão americano. E aqui não é diferente, viu? O americano médio, até pior, o americano médio que trabalha toda a sua vida recebe, se tiver sorte, 1.400 dólares por mês na segurança social. Os imigrantes legais que vão para lá recebem 2.200 por mês. Como já mencionamos, o pagamento da hipoteca de uma casa americana média excede o salário total do americano médio. Isso já trouxe em outras atualizações. Para você comprar a sua casa própria é praticamente impossível, porque excede muito o salário médio do trabalhador norte-americano. Essas injustiças financeiras levam ao colapso da ordem pública dos Estados Unidos. Aqui estão alguns exemplos recentes. As lojas de departamentos Merci registraram um prejuízo de 84 milhões de dólares no segundo trimestre, devido a atraso nos pagamentos com cartões de crédito. Inadimplência nos Estados Unidos. E o BID ainda tem a cara de pau de dizer, não, a economia está sob controle. Na verdade, ele está mascarando a economia. Ok, meus amigos? Um governo que simplesmente chuta o teto da dívida, joga para frente, tem que negociar o teto da dívida porque está muito mal das pernas financeiramente. E está enganando quem, afinal? E tem mais. Agora hoje começa o outono norte-americano. E, por certo, já foi, inclusive não foi eu, meus amigos, vários economistas do mundo já previram que vai vir uma nova quebradeira dos bancos, ou seja, todo o sistema do Fed americano está colapsando. E agora vai vir uma segunda onda desse colapso financeiro e vai vir com força total para demolir o que restou. As multidões começam a invadir, roubar e surrupiar lojas de varejo sofisticadas em todo o país. As pessoas ricas estão deixando seus relógios e joias em casa, em vez que são cada vez mais alvos de americanos mais pobres. Por exemplo, no ano passado foram surrupiados 1.400.000 dólares em relógios de alta qualidade. Mesmo as empresas que atendem trabalhadores médios e passam de baixa renda estão sob ataque. Por exemplo, o Dick's Sporting Goods, o Dollar Tree, relataram um aumento recente nos furtos nas lojas. Os problemas são tão grandes que todo o sistema financeiro está à beira do colapso. Como explica o Goldbunking World News, o sistema bancário é incapaz de lidar com isso. Abre aspas. A partir de 15 de março de 2020, o Federal Reserve dos financistas globalistas, o sistema que é a base, o coração do sistema babilônico financeiro mundial, estabeleceu os requisitos de reservas mínimas para instituições depositárias, bancos para zero. A exigência de reserva zero permitiu que toda a oferta monetária formasse uma bola de neve. O colapso do sistema financeiro é acompanhado por uma queda acentuada no apoio a instituições públicas. A Cabal está ciente desse colapso iminente, num sinal de que isso poderá acontecer logo após o final do ano fiscal. Após o final do ano fiscal, em 30 de setembro, já está batendo as portas. E isso foi previsto por vários economistas. Quem acompanha o canal sabe muito bem. A FEM fará parceria com a Comissão Federal de Comunicação, FCC, para realizar testes em todo o país do sistema de alerta de emergência. Por quê? Porque estão desesperados, estão atirando para todos os lados. Eles querem uma sobrevida, quem sabe ganhar tempo, assustando, trazendo a vibração do medo. Isso, exatamente isso que vocês estão vendo. Os alertas de emergência, promovendo o medo. É isso que eles querem fazer agora. Aqui da FEMA, mesmo. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a FEMA, planeja teste de alerta. Porque estão desesperados. O sistema econômico está colapsando, o BRICS está controlando a economia do mundo, isso é oficial. Está ditando as cartas da economia mundial, pode estabelecer uma nova moeda, um novo reset, se quiser. Então, se hoje o BRICS quiser fazer um novo reset, lastro ouro, a nível mundial, tem todas as condições de fazê-lo. Não o fará ainda, porque está esperando a recuperação dos Estados Unidos para unificar todos os povos e salvar todas as nações do mundo. Estão compreendendo agora, meus amigos? Esta que é a realidade.
Então segurem os seus cintos. Apertem os seus cintos. Apertem os seus cintos. Grandes emoções nos aguardam. Então entenda, meus amigos. Toda a economia, mostrei fatos para vocês. O BRICS tem hoje, junto com o G20, o controle das finanças mundiais. Controla o petróleo, inclusive. Quem controla o petróleo, hoje, neste mundo em que vivemos, na atual conjuntura, controla toda a economia. Então isso é um fato, não é uma especulação, não é o disse que disse. E por que eles não vão implantar um novo sistema monetário lastro ouro a nível mundial? Porque eles têm condições de fazer isso. Porque eles estão esperando que a recuperação dos Estados Unidos e, por conseguinte, da Europa e de todo o mundo, América Latina. Compreenderam, meus amigos? E eles sabem que está muito perto. As coisas já estão acontecendo. O impeachment do BIDE já está montado. Vocês estão entendendo, meus amigos? Tudo já está orquestrado. Todas as peças estão nos seus devidos lugares. Falta agora o quê? O checkmate final. Exatamente isso. Então, meus amigos, as pessoas, infelizmente, entendam uma coisa. Não existe bonança no meio de uma batalha. Não tem. A bonança só vem depois que a batalha termina. Então, mesmo que nós estejamos no final dessa peleja, ainda haverá muitos reveses. Ok? Ó, meus amigos, os momentos finais do segundo confronto mundial foram os mais terríveis, foram os mais tenebrosos, os momentos finais, os meses finais da queda do bigodinho. Então, a bonança só virá após o término oficial, entendam isso, da batalha. Mas isso não quer dizer, as pessoas, elas são movidas por emoção e por sentimento, entenderam? E seguem a mídia podre. Aí fica vendo Rede Bobo, CNN, aí fica todo contaminado e fala, nós estamos perdidos, nada acontece. Não acontece porque você não está observando o que está acontecendo no mundo. Você não está vendo o cenário geopolítico. Você não observa as jogadas dos grandes players mundiais. Aí a sua percepção fica limitada e eles conseguem o que querem, que é o quê? Controlar a sua vibração. Então eles vendem o medo e, infelizmente, muitas pessoas compram. Essa que é a verdade. Quando a realidade é totalmente outra. Entenda, meus amigos, nós estamos vencendo. Eu mostrei isso para vocês através de fatos. Nós estamos avançando e estamos vencendo. O inimigo já está prestes a cair do penhasco. Está segurando com a ponta dos dedos. E quem vai pisar? Quem vai pisar pode ter certeza. Vai ser o Loirão e o Robert Kennedy Jr. E eles vão cair do penhasco para sempre. Vão lá para o penhasco, lá para sei lá onde não devia ter saído nunca. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Muito bem, deixa eu beber a minha aguinha aqui e vamos para a atualização do JP. Meus amigos, pessoas falando vencendo o quê? Assista a live, veja os fatos. Eu mostrei vários fatos aqui com fontes, ok? Fontes. Se a pessoa não quer enxergar. Sabe o que as pessoas imaginam? Meus amigos, não sejam inocentes. Não sejam inocentes. As pessoas acham o seguinte, que as coisas vão melhorando aos poucos. Vai melhorando um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, e vai melhorando, vai se ajeitando, e tudo se resolve. Não. Uma batalha se resolve tudo de uma vez, porque tem guerra. Entenda isso. Existem inúmeros exemplos da história. É só ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, o confronto do Vietnã. Todas as batalhas do mundo são assim. Só resolve as coisas quando termina. Você entendeu? Enquanto a batalha está em curso, nós não vamos ter paz, não vamos ter tranquilidade, a bonança não virá. Isso é um fato. Isto é um fato. Um dia antes do término do segundo confronto mundial, a maioria das nações do mundo estavam vivendo um verdadeiro inferno. Isso quer dizer que eles estavam perdidos? Que eles perderam a batalha? Não, eles venceram. Então, para você entender quem está vencendo e quem está perdendo, veja os fatos. É quem controla o dinheiro. Quem controla o dinheiro? Nós somos uma batalha financeira, poxa. Batalha financeira. Quem vencer a batalha financeira leva a banca inteira. E qual é a banca? O mundo. Aqui, meus amigos, atualização do JP, dia 25/8/2023. O JP, que é um militar da ativa da Aliança, que está em contato com o Dr. Michael Salla desde 2008, em 2019 ele ingressou nas Forças Especiais dos Estados Unidos, onde está até os dias de hoje. JP já mostrou suas credenciais para o Dr. Michael Salla, assim como Helena Danan e o Alex Collier. Ok, meus amigos? Ele não se apresenta ainda, porque ele faz parte do Serviço Secreto Espacial da Aliança da Terra. Mas ele mesmo prometeu que muito em breve estará nas audiências dos Estados Unidos como depoente. Muito bem. Vamos lá. Isso eu estou aqui fiz essa breve apresentação para os marinheiros de primeira viagem, as pessoas que não conhecem ainda JP. Existem inúmeras atualizações do JP.
JP recebeu luz verde para apresentar um relatório de uma missão que foi cumprida no dia 25 de 8 de 2023. Então, entenda, a missão foi cumprida no dia 25 de agosto de 2023. Ok? Só que o relatório veio bem depois, tá? Foi em setembro. Um total de 10 soldados foram apanhados na base da Força Aérea numa van, sempre de van, né, meus amigos? Então eles foram apanhados numa van, estavam todos equipados com coletes, porém com trajes civis, todos à paisana. Tá? Todos à paisana, mas com coletes à prova de balas. E botas militares. E na equipe havia um casal brasileiro. Fantástico, um casal brasileiro na equipe. Aliás, o JP é casado com uma brasileira e fala português. Aliás, ele é porto-riquenho, então ele fala espanhol, português e inglês. Aliás, ele mandou uma bela mensagem em português para todos nós brasileiros. Eles foram deixados no local remoto e tiveram que fazer o percurso de 1 hora de caminhada até o seu destino. Então, de van, eles foram deixados até um local remoto e o resto do percurso tiveram que fazer a pé. A equipe também foi alertada de ter cuidado com os porcos selvagens e com os ursos que residem nesse local. Ok, meus amigos? Com 20 minutos de caminhada, então eles começaram a caminhar no meio do mato, eles avistaram um urso preto e permaneceram parados, totalmente imóveis, porque esse é o protocolo de segurança, o procedimento padrão. Todos os militares estavam equipados, tá, meus amigos? E armados com M4, tá aqui para vocês, tá? Exatamente esse equipamento aqui, tá? M4. Sendo escoltados por um helicóptero pelo ar. É bom salientar aqui que todos os 10 membros tinham grandes habilidades psíquicas. Eram chaves vivas, com DNA certo, para abrir portais, abrir caminho para chegar em várias tecnologias, e também alguns que eram capacitados para acordar o gigante. Então entendam, meus amigos, muitos de vocês que estão aqui, através de projeção da consciência, através de sonhos lúcidos, estão sendo designados para várias missões no mundo astral. Assim como existem missões no mundo astral, existem missões físicas. E muitas pessoas especiais, com DNA e com a frequência certa, são designados para essas missões. Antes do JP fazer parte da equipe, ele era um assessor, ele dava instruções. Vejam que ele era um médium. Em outras palavras, é isso. Vou simplificar para vocês. Ele era um médium que cooperava com as Forças Armadas dos Estados Unidos para chegar nas arcas, para chegar nas salas de registros e nos gigantes adormecidos. Aliás, o JP foi contatado desde pequenino pelos seres nórdicos. Seres nórdicos pleiadianos. Ele chama de nórdicos, mas eles, na verdade, são pleiadianos. Os soldados não sabiam sobre o teor da missão. Então, eles não sabem o que eles vão fazer. Tá, meu Deus? Olha, tem missão especial, acorda, tá lá às 7 horas da manhã. Então, eles não sabem se é uma missão oficial ou se é um treinamento. Então, eles não estão sabendo de nada. Então, um deles disse, preciso fazer o número 2. Estava no meio do caminho e falou, olha, preciso fazer o número 2. Já aconteceu com você, está no meio do mato, querer fazer o número 2. Sem banheiro. E retornou, ainda bem que tem bastante mato, tem uma moita lá, né? E retornou depois de quase meia hora. E na sequência, meia hora, eu acho que estava com diarreia, no mínimo, né? Aquela diarreia satânica básica, porque não é possível, meia hora fazendo o número 2. Na sequência, ouviram um grito alto. Olha que interessante, essa parte é muito interessante, presta atenção. Eles ouviram um grito alto. E não era de um animal, tá, meus amigos? E um dos soldados novatos ficou assustado e disse, murmurando, que diabos é isso, afinal? É bom salientar aqui, meus amigos, que muitos desses soldados nunca estiveram numa missão de verdade. Era a primeira vez deles, marinheiros de primeira viagem. Que diabos é isso, afinal? JP o acalmou e respondeu, vamos prosseguir com a missão. Segure sua onda, cara. Fica calmo, fica tranquilo. Aquela linguagem militar, porque você tem que ser duro. Porque é uma situação de risco. Meus amigos, esse grito alto que eles ouviram, você já viu os monges budistas? Faz assim, aum, aum, uma meditação de monges budistas? É exatamente isso que eles ouviram. Aum. A gente vai linkar essa informação daqui. Ao vocês acompanharem esta missão, vocês vão entender do que se trata. E é de arrepiar. Vocês vão entender quem é este que estava fazendo esse barulho, esse estrondo. Era o gigante. Já estava se comunicando com eles. Psiquicamente. Fantástico. Vamos continuar. Continuaram caminhando até que chegaram a um local determinado. Era um lugar aberto, ok? Um lugar totalmente aberto e havia uma cabana minúscula. Imaginem vocês, isso na Flórida, tá, meus amigos? Nos Estados Unidos. Então o líder da missão disse, que estava liderando a missão, disse, entrem todos na cabana. Mas a cabana era pequena mesmo, tá, meus amigos? Minúscula. Parecia sabe aquelas cabanas de banheiro que você vê em fazenda? Era tipo isso daí, cabia uma pessoa lá dentro. Mas os soldados responderam que não caberiam todos em uma cabana tão pequena. Desculpa, mas a cabana não comporta 10 pessoas nunca. Isso é impossível. Não tem como.
O oficial superior exortou os seus subordinados. É o seguinte, entre com os olhos bem abertos e não questionem, simplesmente obedeçam. JP estava ao lado de um soldado chamado Jake, Jake, e do outro chamado Rob. Então, Jake e Rob. Esses dois eram os únicos que JP conhecia de missões anteriores, pois os outros não revelaram seus nomes. Interessante. No interior, havia um buraco com uma rampa de 30 graus de inclinação. Então entraram na cabana, tinha o quê? Uma rampa, um buraco, uma rampa, com 30 graus de inclinação, que ia se alargando, onde eles foram divididos em 2 grupos de 5. Então eles foram descendo, entenderam, meus amigos? Uma espécie de rampa que ia se alargando. E conforme ela ia se alargando, primeiramente estreitinha, na cabana, dava pra passar um por vez. Ela ia se alargando, fizeram 2 grupos de 5. Eles desceram por 45 minutos, meus amigos, descendo nesta rampa que estava dentro dessa cabana. E as paredes agora eram de granito. Então todas as paredes ali da rampa eram de granito, de pedra, como se fossem de mármore. Mármore, granito. A localização desse lugar, a localização, deixa eu só confirmar aqui, meus amigos, está ok. A localização desse lugar fica próxima à base onde JP levou o Dr. Michael Sala e sua esposa em março desse ano. Então, em março desse ano, o JP levou pessoalmente o Michael Sala e sua esposa. Então, essa base fica nesse território. Então, existe uma mata nesse território onde existe essa base militar. No interior, a iluminação era feita por uma bola recheada por um líquido fluorescente. Então, tinha uma bola recheada por um líquido fluorescente com uma luz azul que iluminava o local. Impressionante, não, meus amigos? E alguns soldados ficaram brincando com essa luz, porque eles acharam uma tecnologia incrível, porque ela sentia a energia humana, porque assim, eles perceberam que essas esferas se alimentavam da própria energia da pessoa. Então, quando você se aproximava delas, mais elas brilhavam. Quando você pegava nas mãos, elas brilhavam mais ainda. E quando você se distanciava delas, elas começavam a apagar. Interessante, né? Enfim, chegaram a uma porta de 8 metros, de pedra de granito, que continua a marca de uma mão, onde você poderia colocar a sua. Interessante. Depois eles encontraram uma porta de 8 metros de pedra, de granito. Imagine que pesava muitas toneladas essa porta, que tinha uma marca de uma mão no meio da pedra. Entenderam, meus amigos? Uma marca de uma mão no meio da pedra. E você poderia colocar a sua mão ali. Interessante. Então disseram a um soldado novato que ele era o escolhido. Olha, você está aqui para colocar a mão na pedra. Você tem o DNA certo e a frequência. Se concentra aí, meu filho. Você veio para cá para isso. Por isso que você foi designado. Incrível, meus amigos, porque na outra atualização do JP, ele fala que os militares da Aliança estão procurando os escolhidos com as genéticas certas para essas missões. E, por certo, este novato, em específico, é um dessas pessoas que foram, que eles foram atrás. Então, as sondas estão também, é uma das funções das sondas, detectar os escolhidos com a frequência e com o DNA certo. Essas pessoas específicas, que são chaves vivas para abrirem certos compartimentos e acionar certas coisas também. Tecnologias e até mesmo gigantes. Aliás, meus amigos, eu tive inúmeros contatos com seres do interior da Terra e eles foram bem claros. Agora eu posso falar isso para vocês porque isso está confirmado. Está confirmado. Inúmeras evidências. E meditem, união sagrada. Quando vocês estão na união sagrada, vocês estão catalisando a energia taquiônica que direciona essa energia para nós, para que os gigantes possam andar sobre a Terra. Vocês já estão ajudando muito. Quando vocês se unem com amor, como um casal, com amor, vamos frisar aqui, né? Porque tem gente que gosta de deturpar o que a gente fala, com amor, na união sagrada, vocês abrem portais. E esse portal energético ajuda a Aliança da Terra, ajuda os portais a se abrirem, se ajuda o quê? A acionar a tecnologia, ativação das arcas, ajuda tudo. É fantástico. E o novato estava com medo. Mas eu não acredito que eu sou escolhido, não é você, é o escolhido. Mas foi encorajado por JP. E quando ele colocou a mão, a porta se abriu imediatamente. Então não podia ser o JP, não podia ser nenhum outro militar, tinha que ser esse rapaz novato. Ele nasceu para isso. Impressionante, não, meus amigos? Essa era a missão dele, simplesmente estar ali naquele momento para ativar aquela porta, para que aquela porta pudesse ser aberta. É uma chave viva. Ele era a chave. Do outro lado da porta, por isso, meus amigos, que os escuros nunca se apoderaram dessas tecnologias. Porque para você abrir essa tecnologia, você tem que ter a vibração certa e o DNA certo. E não adianta ter o DNA certo se você não tem a frequência certa. Vamos supor que você tem intenções malévolas. Você está mal intencionado, você é uma pessoa que é inimigo da humanidade, odeia todo mundo. Motivos egoístas. Ele não abriria a porta. Então ele tinha que ter a frequência certa e o DNA certo. Porque esses compartimentos foram feitos por extraterrestres. E o conselho dos 5, meus amigos,
Eles atuam compartilhando o DNA dessas raças extraterrestres nas sementes estelares, para que elas possam nascer com o DNA alienígena das raças que construíram esses compartimentos, para que as pessoas possam ativá-los no futuro. É algo realmente incrível. Aliás, isso consta no livro russo das raças alienígenas. Esse é o papel, esta é a função do Conselho dos Cinco. Do outro lado da porta, os soldados sentiram um cheiro de grama. Que maravilha. Quando eles passaram para o outro lado, quando essa porta se abriu de 8 metros de granito, pesando várias toneladas, eles sentiram um cheiro agradável de grama, né? Muito gostoso, né, meus amigos? Cheiro de verde. E havia os pilares de granito. Tratava-se de um templo. Que maravilha. Abriu uma porta, vira um templo sagrado. Os pilares eram lindos e tinham 10 metros de altura, meus amigos. Lembra aqueles pilares gregos? Algo semelhante. Com triângulos gravados. Tinham vários triângulos com o símbolo do masculino e do feminino. Eles avistaram mais 2 pilares, no total de 4. E mais incrível, havia um sarcófago lá. Aí é demais. Imagine vocês, 4 pilares, um templo maravilhoso, de mármore, lindo, maravilhoso, com vários símbolos de triângulos gravados, para cima e para baixo, que é o símbolo do feminino e do masculino, da união sagrada. Eles avistaram mais 2 pilares, né, no total de 4, que eu já falei, e eles viram um sarcófago, uma cápsula. Tá? Você pode entender como um sarcófago, uma cápsula, onde havia um ser, lá. JP, no meio da entrevista, pediu para dar um recado, meus amigos. Aí ele parou, deu uma pequena pausa, para dar um recado em português. Abre aspas, para os brasileiros. Obrigado a todos os amigos. Eu leio todos os comentários de vocês. Muitos brasileiros, com certeza, estão nas lives do Dr. Michael Sala. Quem sabe, eu acredito até eu, que o JP também assista aqui o nosso canal. Ele sabe português, para ele é muito simples. Estamos muito perto. Confie, tudo vai dar certo. Palavras de JP. Obrigado a todos os amigos do Brasil. Eu leio todos os comentários de vocês. Olha que fantástico, meus amigos. Estamos muito perto, falta muito pouco. Confiem, tudo vai dar certo. Maravilhoso, hein? É de arrepiar. JP conta que muitas pessoas estão tendo experiências incríveis, semelhantes a dele. Semelhantes a dele. O que ele está querendo dizer? Pessoas estão tendo contato com a sua família de alma, com seus fractais. E estão trabalhando, porque vejam só, meus amigos, antes do JP, agora eu vou ter que falar com vocês, porque vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Deixa eu voltar para a espaçonave. Antes do JP fisicamente ir nessas operações especiais, fazer parte das forças especiais dos Estados Unidos, formalmente, ele tinha sonhos lúcidos, presta atenção, ele tinha sonhos lúcidos, projeção da consciência, onde ele realizava várias tarefas. Ele estava sendo treinado, presta atenção, ele estava sendo treinado pelos seres extraterrestres. E ele já trabalhava no astral muito tempo antes. E com certeza, eu tenho certeza disso, muitos de vocês que estão aqui nessa noite, eu tô calmo, eu sou assim mesmo, minha amiga, sempre fui assim. Esse é meu temperamento, a minha personalidade. Eu vivo tudo que eu falo intensamente. Então, voltando aqui ao tópico, então, meus amigos, o JP já fazia isso há muito tempo. E com certeza tem muitas pessoas aqui que já tiveram essas experiências. JP conta que muitas pessoas estão tendo experiências semelhantes a dele no Brasil e na América Latina. E que ele fica lendo os comentários. E ele percebe, olha, ele está tendo a mesma experiência que eu estou tendo. Está tendo sonhos lúcidos. Está vendo imagem de extraterrestres. Está tendo contato com seres. Olha só, meus amigos. E você acha que não é nada. O que eu posso ajudar na transição planetária? Você já está ajudando com a sua frequência, com a sua vibração. Através da união sagrada, você está ajudando muito, né, os casais, quando você tenta se unir ali, com harmonia, com amor, marido e mulher, está ajudando muito. Você não tem noção do poder disso. Voltando aos sarcófagos, ou cápsulas, elas eram enormes, meus amigos, com 3,6 metros, olha, mais de 3,5 metros de comprimento, e 1,8 metros de largura, gigantesco, imagine 3,6 metros de comprimento por 1,8, quase 2 metros de largura. Depois viram outra porta se abrir perto do sarcófago, onde apareceram, meus amigos, uma porta, tinha uma outra porta, se abriu, onde apareceram 10 seres vestidos de branco. 10 seres vestidos de branco. Algo similar a isso aqui. Parecia um samurai, tá? Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se tá tudo ok. Tudo ok, é assim, ó. Olha um samurai aqui, ó. Olha um samurai, né? Isso aqui. Eles foram teletransportados, porque é um portal, tá, meus amigos? Do Brasil, esses seres aqui estavam no Brasil, próximo da Amazônia, para a Flórida, também para cumprir a missão. Cada um cumprindo um papel diferente, dando a sua contribuição. Olha que interessante, os americanos deram a sua contribuição, esses seres do interior da terra brasileiros, no Brasil, no interior da terra do Brasil também deram a sua contribuição, e os africanos
africanos, daqui a pouco a gente vai falar dos africanos, um abraço especial para os nossos amigos africanos, deram a sua contribuição também. Eles tinham que se unir, trabalhar juntos. Olha que coisa maravilhosa. Para você acionar essas tecnologias, tem que ter frequência do amor, DNA e saber trabalhar juntos. Olha que maravilha. Um depende do outro. É fantástico. Isso é uma lição de vida. O despertar da consciência através de atitudes simples. Depois viram outra porta se abrir perto do sarcófago, onde apareciam 10 seres vestidos de branco, já tinha falado. Um dos seres se dirigiu a um dos soldados e eles começaram a conversar. Os seres pareciam samurais. Segundo, pareciam samurais. Com bota preta, olha só a descrição, segundo o JP. Eles tinham bota preta, que lembravam orientais, pele pálida, cabelos pretos e olhos maiores que os dos orientais. Então lembrava muito siriano, tá, meus amigos? Lembra da Mayra? A Mayra, que é siriana, que é uma híbrida, na verdade, de pleiadiano com siriano, aqueles olhos igual de mangá, entenderam? Característica oriental, só com aqueles olhos igual, análoga de revistinha de mangá. Em geral, bocas e narizes pequenos. Fantástico. Então, um dos seres falou em português. Esses seres aqui, que parecem samurais, falou em português, tá, meus amigos, aqui. E um dos seres falou em português, com dois deles. Nós estamos no Brasil também. E começaram a falar em espanhol e chinês. E os seres achavam que estavam no Brasil ainda, por isso falavam em português. Eles não entenderam, nós estamos no Brasil. Eles não entenderam que passaram por um portal e acabaram chegando na Flórida para se encontrar com esse grupo, para cumprir uma missão. Meus amigos, isso é incrível. A frequência, a pessoa não sabia o que estava fazendo, simplesmente foi. É como se o universo, a força universal, ajuntasse esses grupos para eles cumprirem determinada tarefa. A segunda porta, de mármore, era um portal, onde esses seres foram teletransportados do Brasil para os Estados Unidos. Segundo o JP, os seres estavam na Amazônia. Olha que incrível. Interessante, meus amigos, que o JP falou até com sotaque de São Paulo, parecia, né? Do Rio de Janeiro, acho que é do Rio de Janeiro, meio carioca. Acho que esses seres aí têm sotaque do Rio de Janeiro. É aqui. Então abriu-se outra porta e apareceram mais 10 pessoas. Eles eram africanos, com pouca roupa, né? Pouca roupa, assim como indígenas mesmo, e falavam francês. Olha que interessante. Né? Aqui, várias línguas, hein? Português, espanhol, inglês, francês agora também, até chinês. Né? Havia soldados que falavam francês e se comunicaram com eles. Então tinha alguns que sabiam francês, conseguiram comunicar com os africanos. Os seres continuavam achando que estavam no Brasil. E os soldados diziam, estamos na Flórida, nos Estados Unidos, não estamos no Brasil. Não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha que eles estavam nos Estados Unidos. No caso, os seres com característica oriental, que estavam no Brasil e falavam português. Os africanos falavam 23 dialetos, meus amigos, diferentes, e foram enviados pelos seus governos. Os governos africanos que agora estão se rebelando contra Cabal, fabuloso, a União Africana, que vai fazer parte agora do G20, já está confirmado, pelos seus governos para esse encontro, mas omitiram qual era esse governo, entenderam? Não falaram. O grupo do Brasil se comunicava com os africanos num dialeto que eles conheciam, e o grupo dos Estados Unidos tentava se virar com o francês e o português, entendeu? Um tinha que fazer uma tradução para o outro. Todas essas 30 pessoas, no total 30 pessoas, vamos lá, 10 dos Estados Unidos, apesar que 2 eram brasileiros desse grupo americano, 10 dos Estados Unidos, 10 da África e 10 do Brasil. Incrível, que encontro fantástico do destino, da frequência, da transição planetária, da cooperação. Para juntar esses 30, cada um com uma função diferente para cumprir uma função específica, para que a missão pudesse ser cumprida. Cada um dando a sua contribuição. Estavam todos ali reunidos no templo. Olha que incrível, reunidos nesse templo. Eles se reuniram então perto de uma daquelas bolas azuis fluorescentes. Lembra das bolas azuis fluorescentes? Que se iluminam e através do que? Da energia da própria pessoa. Quanto mais próximo, mais intensa a luz. E a gravidade se alterou, meus amigos. A gravidade se alterou, se modificou, ficou mais leve. E um dos soldados começou a pular sem parar, ficou empolgado, começou a pular. 6 metros de altura, meus amigos. Imagine vocês, dava saltos até 6 metros de altura, porque a gravidade estava o quê? Leve. Isso, mudou. Como a gravidade estava mais leve, eles conseguiram abrir o sarcófago. Olha que impressionante. A gravidade estava mais leve, com certeza, um desses grupos, eu não sei se eram os africanos, provavelmente foram os africanos, ou foi o grupo brasileiro, fez com que a presença deles alterasse a gravidade para que eles pudessem abrir o sarcófago. Veja, cada um com uma habilidade psíquica diferente, todos reunidos para que a missão pudesse ser cumprida. Incrível, fantástico. Então, meus amigos, a sua energia, somada à energia do seu grupo de alma, de todas as pessoas que estão nessa live, tem muito poder. Esta lição, é isso que o JP está dizendo. A sua energia isolada talvez não mude o mundo, mas somada com de várias pessoas tem o poder, sim,
de mudar este planeta para melhor. Mudar a realidade. E como a gravidade estava mais leve, eles conseguiram mover o sarcófago, que pesava de 1 tonelada, ele passou a pesar apenas 300 quilos. Interessante, meus amigos. O sarcófago podia pesar o quê? Nada. Né? Como se fosse papelão, como se fosse isopor. Mas, no entanto, tinha que pesar 300 quilos, porque tinha que fazer força. Tinha que pegar a mão na massa. Ó, 1 tonelada vocês não conseguem mover, mas 300 quilos vocês podem. Isso aqui é uma lição do universo. 300 quilos vocês podem. Vamos lá. 20 deles, imagine vocês, 20 deles, cada um segurando uma parte, conseguiram retirar a tampa do sarcófago e o grupo brasileiro instruía os demais. Olha que interessante, o grupo brasileiro dava as instruções para todos. Então, por certo, eles eram os mestres, eles conheciam o segredo. Fantástico. Quando abriram a tampa, meus amigos, havia um odor horrível de podre. O ser estava em decomposição e um corpo de 3 metros de altura, ruivo, que aparentava estar em decomposição, e ele se parecia com uma foto. O JP até fala sobre isso, com uma foto que circulava na internet, sobre um rei ruivo, usando joias em seus braços e diamante no seu pescoço. Muito provavelmente se trata dessa foto aqui. Tá, meus amigos? Bastante comum, icônica, que vê um ser ruivo numa espécie de sarcófago com várias joias. Então, por certo, é essa foto referida. Muito bem, aliás, tem uma história por trás, eu nem vou entrar nesse mérito, senão a live vai ficar muito extensa. Muito bem. Joias em seu braço e um diamante em seu pescoço. Olha só, joias em seu braço e um diamante maravilhoso pendurado, como se fosse um colar, no seu pescoço. Alguns ficaram tentados a tirar essas joias. Olha, vamos tirar essas joias, levar daqui, mas foram detidos, porque quando se muda algo de lugar, meus amigos, presta atenção, pode-se ativar outra coisa, que às vezes não pode ser tão desejada assim, algo que seja inconveniente. Eles sabem disso por experiência passadas nas arcas. Né? Então falaram, não, o líder falou, não mexe em nada, deixa tudo no lugar. Porque se vocês mudarem alguma coisa, a gente pode ativar outra coisa e pode sair do controle. E nós não queremos isso. O grupo africano começou a dançar. Agora vem a parte mais legal. O grupo africano começou a dançar ao redor da cápsula, ou sarcófago, como queiram. E a gravidade voltou ao normal. Isso lembrou a dança com os cânticos Akúria Matê. Lembra do Akúria Matê, na Arca do Atlântico? Onde o grupo indígena cantou e as portas das arcas começaram a se abrir? A mesma coisa. Do grupo indígena no Atlântico. Fantástico! E os africanos cantando em voz alta, dançando, os 10 africanos, numa vibração e numa frequência extraordinária. Quando olharam para cima, com muita alegria do grupo africano, quando olharam para cima, viram um símbolo em espiral, que estava brilhando. Imaginem vocês, olharam para cima, viram um símbolo em espiral, que estava brilhando e começaram a ficar mais pesados. Começaram a ficar pesados, a gravidade alterou, mas agora de forma invertida. Tão pesados, que se sentaram no chão. Eles não conseguiam ficar de pé, tão pesado que ficou a gravidade. A gravidade agora havia sido invertida, eles estavam demasiadamente pesados. Então a gravidade que estava leve, primeiramente, agora estava o quê? Invertida, muito pesada. Né? Então cada um a sensação era que cada um pesava 500 quilos, ou mais, 1 tonelada, não conseguia sair do chão. Então ouviram um som, presta atenção, aquele mesmo som que aquele rapaz que foi fazer o número 2, lembra? Logo no começo da live, quando estavam na mata, para chegar na pequena cabana. Então ouviram um som, como de uma meditação, de um monge. Bem alto, estrondoso. Bem estrondoso. E o gigante saiu do sarcófago vivo. Eles viram a tampa do sarcófago se mover sozinha. Eles não chegaram a ver o gigante sair, mas eles perceberam que a tampa estava se movendo e saíram em disparada. E uma voz saindo do local. Eles simplesmente saíram em disparada, meus amigos. O grupo brasileiro saiu correndo também. E os africanos continuavam dançando, não paravam. Eles ouviram batidas e ecos enquanto se retiravam. Batidas e ecos, imagine vocês, assim, pum, 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 porque o gigante andava e o chão estremecia. Enquanto se retiravam, eles caminhavam por 10 minutos, em disparada, com medo. Em retirada, mas o líder do esquadrão decidiu retornar ao local. Não, vamos retornar ao local. Chega de vibração do medo, não dá, vamos encarar isso daqui. Nós somos homens ou saco de batata, né? Aquele discurso. Vamos voltar agora. Quando voltaram ao templo, o sarcófago estava aberto e tudo que estava lá dentro desapareceu, inclusive o gigante. Estava tudo vazio, meus amigos. Eles concluíram que foram a este local para ativar o ser gigante. Esta era a missão, né? Eles entenderam. A gente estava aqui, tudo isso que a gente fez. Vocês que estavam aqui, cada um era uma peça importante. Fundamental, a gente nasceu para isso. Olha que incrível, para esse encontro. E a gente conseguiu ativar esse gigante. Nota. Esses gigantes estão sendo ativados em todo o mundo. Presta atenção, mesmo. Esses gigantes estão sendo ativados em todo o mundo. Para diferentes finalidades. Eles são grandes mestres do passado. Aliás, trabalhavam com Enk, o príncipe Ea, na Atlântida.
o Nigishizida, o Aruna, Nigishizida que está na Flórida, que está sendo ali sendo protegido pelos homens insetoides formiga, o Aruna por outra espécie intraterrena, lá no Iraque. Aliás, existem evidências da existência desse ser. Se vocês quiserem, eu posso mostrar tudo. Não tem problema nenhum. Aqui, reverenciado por várias civilizações do interior da Terra e tem poder de unificar todos os grupos intraterrenos, além de poder restaurar a grade da Terra, linhas-lei, que foram manchadas. Quem acompanha o canal sabe que essas linhas-lei foram manchadas novamente pela ação dos escuros, lá no Havaí, por exemplo. Eles também sabem e conhecem as tecnologias diversas de várias raças alienígenas em salas de registros e nas arcas. Os gigantes têm poder e conhecimento para unificar e liderar, presta atenção nisso, a aliança intraterrena, uma aliança da Terra, unificar ambos os grupos, serem líderes. Entenderam, meus amigos? JP diz que grupos estão se reunindo no Brasil, presta atenção, JP diz que grupos igual ao dele estão sendo reunidos no Brasil, existem grupos sendo reunidos, Rússia, África, Europa, para ativar gigantes e portais e outras tecnologias. Diferente do gigante que é protegido pelo povo formiga e do gigante, meus amigos, do Iraque, o Aruna, que é protegido por outro povo intraterreno, a proteção desse gigante era o próprio templo. Então o templo era a proteção do gigante. JP conta que quando estavam voltando já encaminhada de casa, presta atenção, meus amigos, estavam retornando da missão na van, eles viram orbes, sondas, os acompanhando. Imagine vocês, acompanhando eles, escoltando o grupo. E foi como se eles estivessem dizendo, muito obrigado. Que coisa. Muito obrigado. O que os seres extraterrestres, meus amigos entendam isso, a Federação Galáctica de Mundos, o universo, o ser humano tem que participar disso. Não pode ficar simplesmente assistindo, torcendo. Você faz parte disso. Isso que estamos dizendo, vocês, cada um de vocês faz parte disso. Vocês são importantíssimos. Vocês têm poder. Vocês são poderosos. E foi uma experiência maravilhosa. Eram orbes azuis e amarelos. JP comenta também que muitos do grupo ficaram doentes, meus amigos, mediante a grande carga energética que foram expostos. Mas todos estão bem. Os gigantes são corpos avatares de Anunnakis. Quando o corpo está deteriorado, ele pode saltar no tempo. Olha que interessante. Todos os gigantes são corpos avatares de Anunnakis. Quem acompanha o canal, já fiz inúmeras lives aqui. Falar palestra, mas como se fossem palestras, né? Sobre os Anunnakis. Então os Anunnakis, os gigantes são corpos avatares de Anunnakis, porque o Anunnaki original, ele é um ser meio franzino, igual o Enki, né? E com um crânio bem alongado. Essa é a característica dos Anunnakis. Mas, para eles caminharem na Terra e respirarem o ar que nós respiramos, e também se adaptar à nossa gravidade, ao nosso ambiente, eles utilizam corpos avatares, porque é muito mais fácil a adaptação. E eles se apresentavam como gigantes. É impressionante. Quando o corpo está deteriorado, ele pode saltar no tempo até um período em que o corpo estava em perfeito estado. E depois reaparecer na época que deseja ser ativado. Então vamos supor, mesmo que o processo o sistema de preservação, de hibernação falhe, não tem problema nenhum. Ele simplesmente pode voltar no tempo onde o corpo estava em bom estado e retornar as moléculas, olha só, incrível, para o tempo que eles querem. É uma tecnologia realmente impressionante. Incrível. Meus amigos, no tempo da Suméria, os Anunnakis eram representados como gigantes barbudos. Mas, ao mesmo tempo, existem várias representações dos Anunnakis como sendo seres magrinhos, franzinos, com crânios alongados. Então, qual a versão verdadeira? Ambas. A diferença é que os gigantes barbudos eram os corpos avatares dos mesmos seres magrinhos, franzinos, com cabeça alongada, com crânio alongado. Só que vivendo na Terra, ou seja, os corpos avatares. Ok? Muito bem. JP disse que o cristal de ativação, quem acompanha a atualização do JP sabe muito bem do que eu estou falando. JP disse que o cristal de ativação da última missão do Atlântico, porque ele esteve na Arca do Triângulo das Bermudas, na missão anterior, está nesse momento na Europa. JP relatou que as arcas estão se movendo cerca de 60 centímetros a cada 4 semanas. Presta atenção nisso. As arcas estão se locomovendo, se deslocando 60 centímetros a cada 28 dias, ou seja, por mês. Então, a cada mês, aproximadamente, as arcas se locomovem, se deslocam 60 centímetros. E por que disso? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu voltar aqui a espaçonave. Eu vou explicar e justificar. Meus amigos, as arcas, elas estão nos oceanos, principalmente a arca do Atlântico. Tem outra arca no Oceano Pacífico que a gente vai comentar na sequência. Lá próximo de Taiwan. Taiwan, agora vocês vão entender o que está acontecendo na superfície, a gente vai fazer essa conexão. Taiwan, por isso que Taiwan está cobiçado, agora usa todos os olhos, todos os interesses para Taiwan, muito próximo de Taiwan, no mar meridional chinês. Por isso que a China fechou todo o mar meridional, né? Não deixa ninguém chegar ali, não deixa americano, não deixa ninguém, porque tem uma arca lá. Ok? Tem uma arca.
Por que as arcas estão se locomovendo 60 centímetros a cada 28 dias? Eu vou explicar. As arcas estão nesses locais aproximadamente 9.600 a 12.000 anos, desde o último dilúvio universal. Então, a última vez que essas arcas foram ativadas foi, no mínimo, há 9.600 anos atrás. E elas permanecem nesse mesmo local há 9.600 anos. Só que, no entanto, existem as forças da natureza. Nesse período, a crosta terrestre com certeza se moveu, teve abalos sísmicos, ok? Então, a Terra é um organismo vivo, está sempre se movimentando. Em 9.600 anos, com certeza, houve vários abalos sísmicos. E a crosta da Terra mudou de lugar. E se a crosta da Terra mudou de lugar, as arcas, a sua posição original, onde elas foram estacionadas originalmente, há 9.600 anos, também se alterou. Ok? Estão acompanhando o raciocínio? O que as arcas estão fazendo? Elas estão voltando à sua posição original, porque elas precisam, presta atenção no que eu estou falando, elas precisam estar perfeitamente alinhadas com as linhas lei. Entenderam agora? Perfeitamente alinhadas. Nem um passo, nem menos, numa posição precisa. Não pode ficar nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda a mais. Tem que ficar numa posição exata. E elas estão se locomovendo, se deslocando para a posição exata para a sua ativação plena. Porque a ativação das arcas depende o quê? Da grade da Terra. Entenderam, meus amigos? A grade, a malha energética do planeta Terra, das linhas leis, tem que estar purificada e voltar à sua configuração original. Por isso que os escuros fizeram o que fizeram no Havaí, porque eles queriam manchar a grade da Terra com o desencarne de milhares de pessoas. Como foi feito no Canal do Panamá, por exemplo, em outras barbaridades que ocorreram na história da humanidade. Estão compreendendo agora? E quem tem o poder para limpar, para restaurar a grade da Terra são vocês, através da frequência, através da vibração e agora com a ajuda dos gigantes. Compreenderam, meus amigos? É milimetricamente, exatamente, tem que ser milimetricamente, uma posição exata, nem mais e nem menos. Muito bem colocado aqui pelo Newton Bardini, milimetricamente, é isso mesmo. Isso foi constatado pelo GPS, ou seja, as arcas estão se deslocando. Okay? É um militar com credenciais da Aliança da Terra, das Forças Especiais dos Estados Unidos. A Arca do Pacífico, meus amigos, foi encontrada e está com os chineses, mas eles estão com problemas. Olha que incrível, vai ser uma lição para o Xixal. O Xixal que não confia em ninguém vai ter que aprender a confiar agora. Ou confia ou não vai ter a arca, não vai ter as tecnologias. Vai ter que aprender na marra a ter alta vibração e frequência. Impressionante, isso aqui é uma lição. Vocês querem ter posse disso? Aprenda a mudar a sua frequência, a sua vibração e aprenda a confiar nas pessoas. Meus amigos, as arcas estão dando lição de moral na humanidade. Estão despertando a consciência dos grandes governantes. Aqui, é claro que tem gente que é irredutível, que nem o Bidê mesmo, é entregue totalmente para o mal, entre outros. É diferente. Né? O Manuelzinho também. É complicado, né? Não larga o osso de jeito nenhum. Entre outros, aí que a gente não pode nem citar o nome. Bom, bem, vamos lá. A Arca do Pacífico foi encontrada e está com os chineses, mas estão com problemas para evitá-la. Ativá-la, desculpe, meus amigos. Estão com problemas para ativá-la. É por isso que pediram ajuda a outros países. Eles precisam dos outros países, eles vão precisar dos brasileiros. Eles vão precisar dos americanos. Vão precisar de europeus, com a frequência que são chaves vivas. A Arca do Pacífico fica próxima ao Triângulo do Diabo, que é similar ao Triângulo das Bermudas. Aliás, nesse local existem vários navios, embarcações e aeronaves desapareceram de forma misteriosa, assim como aconteceram, né? Vários relatos também no Triângulo das Bermudas. Então é bastante semelhante. Né? Eu já falei para vocês que o Triângulo das Bermudas é um imenso portal também. Então, ali também é um dos principais pontos de linha-lei. É bom salientar também, assim como o Triângulo das Bermudas e essa região aqui que fica no sul do Japão, entre Taiwan e aqui as Filipinas, esse local também é um dos pontos principais de linhas-lei do planeta Terra. E os chineses não conseguem ativar. Tem a posse, tem o brinquedo, mas não sabe ligar ele. É muito ruim, né? Imagine você ter um equipamento maravilhoso, mas não adianta nada, não sabe ligar. Não tem a chave. Aí vai ter que recorrer, né? Vai ter que... Muita humildade nessa hora, né? Pedir ajuda. A Arca do Pacífico fica próxima ao Triângulo do Diabo, em Taiwan. Por esse motivo, a China está reivindicando todo o mar meridional do Pacífico. A China está construindo ilhas no mar meridional, para quem não sabe, para despistar. Então, para despistar, primeiro estou construindo essas ilhas artificiais flutuantes no mar meridional, para despistar as atenções, os curiosos, e também para servir de plataforma para se chegar até a arca. Você precisa de uma plataforma oceânica para você ter um elevador ali e chegar até a arca. Nota, eles não possuem a tecnologia de plataforma de rosquinha dos Estados Unidos.
Então, em todas as missões no Triângulo das Bermudas, no Atlântico do JP, ele fala de uma plataforma em forma de rosquinha que dá suporte, né, uma plataforma, para que eles possam ter acesso à Arca do Atlântico. Mas a China não tem esta tecnologia à sua disposição. Os chineses ativaram apenas 30% dessa arca, meus amigos, só 30%. E precisam das chaves humanas dos Estados Unidos, da América Latina e da África. Olha só, e da África. Cada membro, olha só essa mensagem aqui, meus amigos, cada membro do grupo JP fazia parte. Tinha uma habilidade especial para ativar tecnologias ou dar passagem para essas tecnologias e ativações. Cada desperto tem uma habilidade inata que precisa ser descoberta e utilizada para ativação de algum componente do planeta para a transição. Sem sombra de dúvida, as sementes estelares são os recursos da intervenção extraterrestre. Meus amigos, entendam isso de uma vez por todas. Não vai ser um pleiadiano, não vai ser o São Miguel Arcanjo, muito menos o Saint-Germain, nem Jesus, nem Enki, nem ninguém. Quem vai fazer, quem nasceu para fazer toda essa transformação são as sementes estelares. A intervenção divina, presta atenção no que eu estou falando. A verdadeira intervenção divina é cada um de nós. Quando você realmente entender isso, você vai fazer a diferença. Aí você vai estar apto a conhecer a sua verdadeira missão, do porquê você veio à Terra. Por que eu vim para esse mundo? Qual a minha missão? Você vai realmente compreender, vai ter contato com seus fractais de alma, vai cumprir primeiramente missões no mundo astral, através de sonhos lúcidos, e quem sabe até participar dessas operações, assim como JP. Isto é realmente fantástico. Aqui, meus amigos, alemão alegou ter encontrado a tumba do rei sumério Gilgamesh. Gilgamesh, que era híbrido de Anunnaki. Aqui, o épico de Gilgamesh, fantástico. Jorg Fansbinder, nome aqui complicado, alemão. Aliás, um abraço para os nossos amigos alemães, né, que prestigiam as nossas lives. Do Departamento de Monumentos Históricos de Bavária, em Munique, disse à BBC que sua equipe encontrou nos arredores da cidade, onde antes estava o leito do rio Eufrates, uma construção que poderia ser comparada a uma tumba, um sarcófago. Aqui quem está falando é um arqueólogo. Olha só, meus amigos. Exatamente. Logo depois dessa descoberta, começou a invasão do Iraque. Que coincidência. Isso, em 2003. Está aqui, meus amigos. Está um relatório aqui para vocês. Paul Ellis, que é um teólogo PhD, especialista, conta que muitos ex-combatentes do Iraque, com o depoimento dele, o procuraram e disseram: pensávamos que iríamos combater armas de destruição em massa, porque é isso que o governo disse. Mas ao invés disso, Paul Ellis, nós fomos inseridos numa missão arqueológica em busca da tumba de Gilgamesh e dos portais. Então essa busca já vem de muito tempo e está aqui a evidência para vocês. Ok, meus amigos? Isso é um fato. Várias agências de notícia na época falaram isso. Um mês depois, meus amigos, ele encontrou essa tumba e um mês depois foi promulgado a invasão do Iraque. Isso não é coincidência. Só que os escuros não podem ativar os gigantes, os escuros não podem ativar essas tecnologias e muito menos se apoderar delas, porque eles não têm a frequência certa. Entenderam? Eles podem até usar uma chave viva. Até o Torran Religion conta que na arca da Usantia, onde está tendo esse combate ali, da Usantia, da Ucrânia ali, eles pegaram algumas chaves vivas russas, sequestraram essas pessoas, para que eles pudessem ativar a arca. Mas a arca não ativou, porque não tinha a frequência certa, a intenção era má. E eles reconhecem, isso não tem como enganar. Inteligências superiores. Entenderam? Não tem, meus amigos. É impossível. Eu vou dar aqui o golpe 171 na arca. Não tem 171 com a arca. Não tem como enganar consciências superiores. Entenderam? Por isso que eles estão frustrados. Frustrados. Olha essa aqui, meus amigos. Eu já tinha falado para vocês. No seu discurso de abertura na cimeira do G20, o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, convidou formalmente a União Africana a assumir seu lugar como membro permanente. A União Africana tornou-se membro permanente do G20. E é claro que a União Europeia detestou isso. Os globalistas realmente ficaram sem chão. Então hoje nós temos já o controle da economia. Os escuros perderam totalmente o controle da economia global. Os escuros estão perdendo os Estados Unidos, meus amigos. Só resta isso. Quando o FED americano cair, pode ter certeza que todas as outras peças do dominó escuro irão cair junto. E isto vai respingar no nosso país. Podem ter certeza, podem escrever o que eu estou falando para vocês. Então, muita fé, muita esperança, ok? Muita fé, muita esperança para cada um de vocês. Gratidão.
Quem cria esse portal entre o céu e a terra são vocês. São vocês. Isso é uma incumbência de cada um de nós. Não é o São Germain, não é o São Miguel, não é Jesus que vai criar esse portal por você. Entendeu? É você mesmo. A coisa é com você. Entendeu? Com cada um de nós. Porque nós somos o quê? Poderosos. Aliás, Jesus falou isso inúmeras vezes. O poder está dentro de vocês. Tá ok? Gratidão. Deixa eu já encerrar, porque minha voz já está me abandonando. Me deixa. Minha voz falhou. Parou de vez agora. Ok? Gratidão.